Sabe, algo curioso sobre a inteligência: ela não torna a vida mais simples, mas sim mais nítida. E essa clareza, meu caro, não é nada confortável. É como subir ao topo de uma montanha e perceber, de repente, que aquelas nuvens que você imaginava serem o paraíso não passam de vapor flutuando em um céu vazio. A maioria das pessoas vive tranquilamente mergulhada em ilusões. Elas não as chamam de ilusões, é claro. Preferem chamá-las de planos, convicções, relacionamentos, carreiras. Mas quem enxerga além começa a desvendar essas fantasias. Começa a notar que aquilo que muitos chamam de amizade não passa de um acordo tácito para se distraírem juntos. Essa percepção, esse pequeno rasgo na fachada, é o início da solidão. E solidão, embora muitos confundam com solidão, não é a mesma coisa. Solidão é a fome por companhia. Solidão é o entendimento de que companhia não alimenta a alma. Quando você começa a enxergar a realidade como ela é, sem filtros, sem máscaras sociais, sem o ruído constante da aprovação e do pertencimento, passa a caminhar sozinho. Não por desprezo às pessoas, não por arrogância ou frieza, mas porque não consegue mais fingir. Ao despertar da ilusão, perde-se a multidão, pois a multidão vive dentro da ilusão. Ela se alimenta de comparações, fofocas, validações, do barulho que esconde o silêncio. Mas quem começa a enxergar descobre que o silêncio é mais verdadeiro que o ruído. Por isso, muitas vezes, está sentado em um canto de café, enquanto os outros falam sem parar sobre o clima, o último escândalo ou quem disse o que de quem. Sorri, educadamente, mas por dentro está a anos-luz de distância. Porque entendeu algo que os outros não percebem: a maior parte das conversas é uma fuga de nós mesmos. O inteligente não odeia isso, apenas supera. Assim como uma criança deixa para trás seus brinquedos, a mente abandona certas distrações. A emoção de pertencer já não satisfaz porque se enxergou o preço, o custo da conformidade, o peso de fingir ser quem não é. É por isso que os sábios e perspicazes são tão mal compreendidos. Dizem que ele é distante, que ela é estranha, que nunca se junta ao grupo. Mas não entendem que a mente inteligente não consegue voltar à cegueira depois de ter visto. Não dá para desver a verdade. Não dá para desaprender a consciência. Quando a cortina cai, a peça perde seu encanto. E assim caminham sozinhos, não por amargura, mas por lucidez. Tornam-se viajantes do mundo interior, buscando não companhia, mas conexão. Não entretenimento, mas significado. E significado é algo raro. Encontrar alguém que realmente compreenda, que escute sem intenção de responder, que fale sem representar, é um dos presentes mais preciosos da vida. Por isso, pessoas inteligentes muitas vezes não têm amigos. Não se contentam com barulho quando já provaram o silêncio. Não perseguem validação quando encontraram entendimento. Preferem a paz de seus próprios pensamentos ao caos da confusão alheia. Embora esse caminho pareça solitário no início, é também o mais honesto. Quando se caminha sozinho, enfim se ouve o som da própria alma. Mas aqui está o paradoxo, e é onde a maioria se confunde. O inteligente não está evitando as pessoas. Ele busca a verdade. E a verdade, veja bem, não se encontra em multidões. Ela surge nos momentos de quietude, como um reflexo que só aparece quando a água está calma. Então, quando vir alguém inteligente sentado sozinho, não tenha pena. Ele não está solitário, está escutando. Observando o mundo se revelar sem as distorções da necessidade ou do ruído. Não rejeitou a sociedade, apenas se recusou a ser enganado por ela. Quando alguém passa a viver nesse estado de solidão, algo extraordinário acontece. No começo o silêncio parece pesado, como se as paredes do mundo tivessem se fechado. Mas logo se percebe que o silêncio não é vazio. Está repleto de movimentos sutis, pensamentos delicados, da própria respiração da vida. Começa-se a notar que a maioria das pessoas foge do silêncio porque teme o que ele revela, seus próprios pensamentos. Temem se encontrar consigo mesmas. Mas quem enxerga além, quem para de resistir, descobre que sua mente não é um inimigo. É um território vasto, inexplorado, cheio de mistérios mais profundos do que qualquer conversa poderia alcançar. Então, ele começa a explorá-lo. Senta-se em silêncio e observa. E aos poucos entende que tudo o que sempre buscou em amizades, validação, calor humano, risos e compreensão já existia dentro de si. Nunca faltou. Estava apenas encoberto pelo ruído da companhia constante. Quando se fica sozinho por tempo suficiente, as fronteiras entre você e o mundo começam a se dissolver. Percebe que a árvore do lado de fora, o som da chuva, a luz tremulando através da cortina, tudo isso é uma espécie de conversa. A vida fala, só não usa palavras. E quem enxerga aprende a escutar. Claro, a sociedade não compreende esse tipo de escuta.
Ela glorifica o barulho, as atualizações constantes, a tagarelice interminável, a interação sem fim. Confundimos agitação com significado. As pessoas acham que se você não está cercado de gente, está perdendo algo. Mas quem enxerga sabe, às vezes a multidão é o que faz você se sentir mais sozinho. E aqui está a verdade sutil. Quanto mais fundo se pensa, menos pessoas conseguem acompanhar. Não porque lhes falte inteligência, mas porque escolheram o conforto em vez da consciência. Preferem o calor da ilusão à clareza da verdade. E a verdade, quando dita com franqueza, costuma ser incômoda. Por isso, quem enxerga fala menos, não por orgulho, mas por precisão. Entende que as palavras são ferramentas desajeitadas e que o entendimento nem sempre nasce da fala. Prefere compartilhar o silêncio com uma alma honesta do que o ruído com 100 mentes superficiais. Assim, seu círculo se reduz, mas sua paz cresce. Não corre atrás de amigos, porque percebeu que a maioria das amizades se baseia em mútua evasão, pessoas ajudando umas às outras a fugir de si mesmas. A amizade verdadeira começa quando essa fuga termina, quando duas pessoas conseguem sentar em silêncio sem precisar preenchê-lo. Isso sim é amor. Mas poucos chegam a esse ponto, porque a solidão, embora bela, também destrói ilusões. Mostra quanto de nossa identidade foi construída em torno de agradar. E quando não se precisa mais agradar, você se torna imprevisível, livre. E a liberdade assusta quem vive em busca de aprovação. Por isso, a presença de quem enxerga incomoda não porque queira, mas porque sua liberdade expõe as grades dos outros. Quando você para de jogar os mesmos jogos, deixa os jogadores desconfortáveis. E é justamente aí que a transformação começa. A solidão, que antes parecia insuportável, se transforma em uma espécie de serenidade. A aceitar o fluxo natural das coisas, não como resignação, mas como uma dança consciente. Cada passo, cada pausa, cada giro solitário ou impar faz parte de uma coreografia maior, invisível aos olhos apressados. E é nesse movimento que a verdadeira sabedoria se revela, não como um conhecimento acumulado, mas como uma entrega. O inteligente não busca mais decifrar o enigma da solidão, porque já não a vê como um enigma. Ela é apenas um dos muitos tons da existência, tão legítimo quanto a companhia, tão necessário quanto o ar. Ele aprende que a vida não é um quebra-cabeça a ser montado, mas um rio a ser navegado, e que às vezes, a correnteza o leva para águas calmas, onde a única companhia é o próprio reflexo na superfície. Mas aqui está o segredo: esse reflexo não é uma ilusão. É a primeira vez que ele se reconhece por inteiro, sem as distorções dos espelhos alheios. E quando finalmente se vê, descobre que nunca esteve sozinho. Estava apenas esperando o momento certo para perceber que a solidão não era ausência, mas presença, a presença silenciosa de tudo que existe, pulsando em uníssono com o seu próprio coração. Então ele sorri. Não porque tenha encontrado respostas, mas porque deixou de precisar delas. As perguntas que antes o atormentavam, por que ninguém me entende? Por que estou sempre à margem? Se dissolvem como névoa ao sol. Não há mais necessidade de explicações, porque a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. E o inteligente agora vive. Ele caminha pelas ruas e já não sente o peso do olhar dos outros. Não porque tenha se tornado indiferente, mas porque aprendeu a enxergar além das aparências. Vê o medo por trás da arrogância, a insegurança por trás da zombaria, a solidão por trás da máscara de quem parece ter tudo. E essa visão o torna compassivo, não por fraqueza, mas por força. Porque quem já esteve no fundo do poço sabe que a única saída é subir, e estender a mão para quem ainda está lá embaixo. É assim que ele reencontra o mundo, não como um lugar hostil, mas como um espelho de suas próprias transformações. As mesmas pessoas que antes o incomodavam agora lhe parecem fascinantes, não por quem são, mas pelo que revelam. Cada encontro se torna uma oportunidade de ver mais fundo, de amar mais livremente, de dar sem esperar retorno. Ele não precisa mais que os outros o completem, porque já não há lacunas a preencher. O que ele oferece não é carência disfarçada de generosidade, mas a abundância de quem descobriu que já tem tudo dentro de si. E então, quase sem perceber, algo extraordinário acontece. As conexões verdadeiras começam a surgir, não como um prêmio por sua paciência, mas como uma consequência natural de sua autenticidade. São pessoas que, como ele, já não têm medo do silêncio, que não precisam de palavras para se sentirem vistas, que reconhecem na quietude uma linguagem mais profunda que qualquer discurso. Não são muitos. Talvez nunca sejam. Mas cada um deles é um universo inteiro, um espelho onde ele se vê refletido em sua totalidade. E quando esses encontros acontecem, não há necessidade de rótulos.
Não são amigos no sentido convencional, porque a amizade, para ele, já não é uma categoria social, mas um estado de ser. São almas que se reconhecem, que se tocam sem precisar se agarrar, que se amam sem exigir nada em troca. Não há promessas, não há contratos, não há ilusão de permanência. Há apenas o presente puro e luminoso, como um raio de sol atravessando as nuvens. O inteligente, então, entende que a verdadeira companhia não é algo que se busca, mas algo que se atrai quando se está pronto. E estar pronto não significa ter todas as respostas, mas ter deixado de lado as perguntas erradas. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser inteiro. Não é sobre nunca sentir solidão, mas sobre nunca mais temê-la. Porque, no fim das contas, a solidão não era o oposto da companhia. Era o oposto da ilusão. E quando a ilusão cai, o que resta é a realidade nua, bela e infinitamente generosa. O inteligente, então, descobre que nunca precisou de muitos amigos. Precisava apenas de um coração aberto o suficiente para reconhecer que em cada folha que cai, em cada estrela que brilha, em cada respiração que toma, já estava acompanhado. A vida inteira. Fluir com ela. Quando estão sós, não se sentem abandonados, apenas escutam. Quando estão com outros, não se perdem, apenas compartilham. Não perseguem companhia nem a evitam. Simplesmente deixam vir o que vem e deixam ir o que vai, porque compreendem que nada de verdadeiro pode jamais abandoná-los. E nada de falso pode permanecer. Essa é a sabedoria silenciosa que a inteligência, amadurecida pela solidão, traz. Não se trata de estar acima dos outros, mas de enxergar através da ilusão da separação. A inteligência verdadeira entende que a amizade, como tudo mais, é passageira. As pessoas entram em sua vida como capítulos de um livro, alguns curtos, outros longos, mas todos necessários. E quando sua parte termina, o sábio fecha a página com gratidão, não com luto. Por isso, os verdadeiramente inteligentes parecem calmos, quase distantes. Não porque não se importem, mas porque deixaram de se agarrar. Perceberam que apego não é amor, e dependência não é conexão. O amor flui livremente. O apego tenta possuir, e a posse, em qualquer forma, é o medo disfarçado de afeto. O sábio ama sem possuir. Caminha pelo mundo com leveza, deixando todos um pouco mais livres do que antes. Sua companhia não exige e liberta. E isso, meu amigo, é o mais raro dos presentes. Agora, você pode se perguntar: o inteligente volta a sentir solidão? Claro, ele continua humano. Mas a diferença é que a solidão já não o aterroriza. Ele a trata como um velho companheiro que de vez em quando bate à porta. E quando isso acontece, ele o convida para um chá. Porque entende, a solidão não é a ausência de pessoas. É a saudade de si mesmo. E quando, enfim, você se encontra por inteiro, sem julgamentos, sem vergonha, sem fuga, essa saudade se dissolve. Descobre que a pessoa que esperava sempre esteve ali. E então ter um amigo nenhum ou milhares deixa de importar. Porque você está completo. O grande segredo é este: a solidão não é isolamento. É intimidade com a própria vida. Quando o inteligente para de fugir de sua própria profundidade, descobre que não está separado de nada. Cada pássaro, cada som, cada rosto que passa, tudo faz parte da mesma grande canção, e você é o silêncio em que ela ressoa. Por isso, costumo dizer, o homem verdadeiramente inteligente não é antissocial, ele transcendeu a sociedade. Participa do mundo com leveza, não com seriedade. Que com os tolos sem se tornar um, conversa com os sábios sem idolatrá-los. Pertence a todos os lugares. E a lugar nenhum, porque sua casa está consigo. E talvez esse seja o paradoxo final. No momento em que você deixa de precisar de amigos, torna-se amigo de todos. Deixa de dividir o mundo em meu e deles, em eu e eles. Vê cada um como um viajante na mesma estrada misteriosa, carregando seus próprios medos, esperanças e sonhos. Percebe que todos, à sua maneira, buscam a paz. E dessa percepção nasce a compaixão. Não pena, não superioridade, mas um entendimento sereno. Você passa a perdoar com mais facilidade, rir com mais liberdade, amar em silêncio. Não se torna alguém sem amigos, mas uma presença por onde a amizade flui sem esforço. Então, se um dia se encontrar só, não corra para fugir disso. Não encha o silêncio de ruído ou o espaço de estranhos. Sente-se com ele. Escute. Porque em algum lugar dessa quietude, você ouvirá a voz do seu próprio ser sussurrando. Você nunca esteve sozinho. Apenas estava aprendendo a se encontrar. E esse é o começo da verdadeira amizade, não com o mundo, não com os outros, mas com a própria existência. Pois quando você se torna amigo da vida, a vida se torna sua amiga. E então, esteja cercado por muitos ou caminhando sob as estrelas, você saberá, está em casa.